Bem-vindas, bem-vindos. E muito obrigada, Toninho, agora formalmente, mais uma vez, sempre pela parceria, por atender nosso convite, vir aqui contribuir com as nossas reflexões, nossos debates, viu? Então, podemos seguir, se a Vera não tem mais alguma coisa, direto com o Toninho. Isso, a palavra com o nosso analista político. Bom, boa noite a todos e todas. É uma satisfação participar mais uma vez dessa reunião ampliada do sindicato. E, rapidamente, aqui tecer algumas considerações a respeito da conjuntura política para situar essa luta da questão salarial dentro dessa conjuntura. Nós temos um momento aí pré-eleitoral em que todas as prioridades devem ser direcionadas para ele, porque o resultado desse processo eleitoral vai dizer respeito muito ao que pode ocorrer nos próximos 4 anos, em termos de relação com os servidores públicos, o papel do Estado na economia, etc. Então, quando formos à urna no dia 2, nós estaremos contratando um modelo de Estado, uma visão de mundo nos nossos votos, seja para presidente, para governador, para deputado federal, deputado estadual, senador, etc. De modo que a eleição vai ter um papel fundamental nas lutas futuras dos servidores em relação a temas como reforma administrativa, reestruturação remuneratória e outros aspectos que impactem a vida do servidor. Nós temos uma eleição, vamos focar mais na presidencial, embora o Congresso também seja fundamental, e em relação ao Congresso a gente já pode antecipar 2 tendências. Uma é que os maiores partidos com representação no Congresso na próxima legislatura, particularmente na Câmara, serão os partidos que contam com candidatos presidenciais competitivos. Então, vai ser o PT e o PL, um dos dois será o maior partido. O terceiro maior partido tende a ser outro que também se beneficia do fato de estar na base do governo, que é o PP. Então, PT, PL e PP tendem a ser os 3 maiores partidos. A gente também pode antever um crescimento da esquerda por conta da federação partidária de um lado e por conta da candidatura presidencial de outro. Então, isso vai fazer com que a esquerda cresça um pouco na próxima eleição, mas não reunirá número suficiente para, isoladamente, conseguir aprovar emendas à Constituição. Terá que fazer coalizão e negociações com outras forças no interior do parlamento. Muito provavelmente vai se aliar na disputa da presidência da Câmara com a chamada terceira via, já que o Centrão terá candidato próprio na eleição. Então, seja quem for o candidato na sucessão da Câmara, na hipótese de eleição do Lula, o PT terá que, as forças de esquerda terão que se aliar com a terceira via para derrotar o Lira. Então, esse é o quadro em relação à Câmara dos Deputados, que é preciso que a gente consiga eleger, no campo da esquerda, pelo menos 200 deputados, para partir de um patamar em que, se não se constitua na maior força, pelo menos possa rivalizar em igualdade de condições com o Centrão e, somando-se com a chamada terceira via, poder garantir maioria para rever uma série de retrocessos implementados desde o governo Temer. Sobre a eleição presidencial, é uma eleição de caráter plebiscitário, em que vão certamente disputar o atual e o ex-presidente da República, o atual Bolsonaro e o ex-presidente Lula nessa disputa. Tem algumas diferenças da eleição de 2018 para de 2022 que nos dão uma certa esperança e perspectiva real de que haja uma mudança
no plano presidencial. Ou seja, nós temos, numa análise de estrutura de preferências do eleitor, um ambiente, no momento, de mudança, porque indicadores de popularidade do atual presidente, nível de apoio ao seu governo e o desempenho da economia sinalizam renovação e não continuidade. E isso a gente vai abordar aqui nesta conversa. De qualquer maneira, em complemento a isto, tem as alterações na conjuntura de 2018 para cá. Por exemplo, em 2018, havia um apelo muito grande por renovação política, que vinha daquelas jornadas lá de 2013, né, em que havia um forte sentimento antissistema, né? A Lava Jato em moda naquele momento, né? E é um dado curioso, isso é um dado importante, a literatura registra isso. Retomando, sempre que governos fazem mudanças que jogam luz na relação Estado-sociedade, Estado-mercado, vem à tona desvios de conduta na administração pública. E o governante que fez isso, que teve o mérito de fazer isso, de jogar luz, de tornar transparente, e no Brasil, nos governos do PT, houve 10 mudanças na legislação que jogaram luz nessas relações, por exemplo, a lei da ficha limpa, a lei de conflito de interesse, a lei geral de acesso à informação, a lei de transparência, a lei de delação premiada, a lei que permitia transferir das CPIs para o Ministério Público, a Polícia Federal, o TCU e outras instituições, atribuições que antes eram específicas vinculadas à CPI ficaram democratizadas, e isso fez com que essas relações ficassem mais transparentes, e, ao ficar mais transparente, revela desvio de conduta, e, ao revelar desvio de conduta, a população atribui aquele desvio a quem está no poder no momento, né? Então, e até em função disso, a presidente Dilma veio a ser destituída, né? Pela primeira vez, desde Getúlio, o TCU rejeita as contas de uma presidente por supostas pedaladas, o que todos os prefeitos, todos os governadores, todos os presidentes sempre fizeram ao longo do ano, e no final do ano faz o ajuste de tal modo que as contas estejam em conformidade, e consideraram meses específicos sem considerar o conjunto, né? O Lula, naquela oportunidade, não pôde ser candidato na eleição de 2018, inclusive estava preso sob a alegação ou a acusação de corrupção. A mídia, influenciada pela Lava Jato, estava 100% contra a esquerda em geral e o PT em particular. Bolsonaro, que foi o candidato antissistema, não compareceu a debates, explorou ao máximo aquele atentado que sofreu em Juiz de Fora, sensibilizando aí muita gente, conseguindo eleitores. Então, esse quadro de 2018 não se reproduz em 2022. 2022 é um quadro diferente, em que, por exemplo, não existe mais um apelo antissistema, nem essa obsessão de atribuir corrupção à esquerda, como havia em 2018, né? Houve o reconhecimento de parte da mídia, né? Tem alguns articulistas que reconhecem que foi um erro o impeachment da Dilma, e eles impulsionaram isso. Hoje, o Lula, que naquela ocasião estava preso, não apenas está solto, como obteve do Supremo o arquivamento de todos os seus processos, e também obteve uma manifestação de um comitê da ONU afirmando que o juiz que o condenou agiu de modo parcial, né? No momento, ele está liderando as pesquisas e, portanto, a fotografia, nesse instante, é de renovação e não de continuidade no plano presidencial. Alguns institutos de pesquisas e instituições de análise de comportamento governamental reforçam esse ponto de vista. Por exemplo, nas pesquisas de opinião, 51% reprovam a gestão do presidente e 60% afirmam que não votar em Bolsonaro em nenhuma hipótese. É claro que tudo isso é fotografia do momento, pode alterar ainda, né? Por exemplo, a Eurásia, que é uma instituição que acompanha eleições no mundo inteiro, dá uma
uma probabilidade de eleição do Lula de 65%. Mesmo percentual, até um pouco maior, dá o Jairo Nicolau, cientista político, que também analisou mais de 1.000 eleições nos níveis no Brasil e no mundo, e que também, com base no conjunto das estatísticas, dão isso. Mas o fato é que, da eleição de 2018 para cá, Bolsonaro perdeu 25% dos seus eleitores. E ele tem, com essas medidas populistas que tem adotado, chance de recuperar 13% desses 25%. Então, mesmo considerando essas medidas populistas adotadas aí, que é redução do preço de combustível, para isso tendo que adotar um estado de emergência, né? E que vai beneficiá-lo no Centro-Sul, e o aumento do Bolsa Família, que vai beneficiá-lo nas regiões Norte e Nordeste, mesmo elas dariam ali 13%, e, portanto, não chegaria aos 50% para se eleger. Mas o governo está com a caneta na mão, está com o estado de emergência na mão, estamos longe da eleição, e o pressuposto é de que, para o Bolsonaro ganhar, é preciso que o Lula erre. Eu sempre digo o seguinte: se o Lula e o Bolsonaro acertarem, Lula ganha. Se Lula acertar e Bolsonaro errar, Lula ganha. Agora, se Lula errar, Bolsonaro ganha. E por que? Onde é que o ex-presidente pode errar? É o seguinte: a maioria do eleitorado tem em duas instituições os seus pilares centrais, que são a família e a igreja. E, historicamente, os setores mais conservadores, mais à direita do espectro político, atribui à esquerda em geral e ao PT em particular a condição de inimigo dessas duas instituições, da igreja e da família. E isso pode pesar muito na eleição, especialmente se a eleição for para um extremo em que não se dialoga a respeito de propostas concretas de governo e, portanto, não se analise o legado do presidente Lula e a gestão do Bolsonaro, para saber se melhorou ou piorou a vida, e ficar num aspecto em que os dois vão para o extremo. Se forem para o extremo, aí a situação do Lula se complica, porque entra numa nova camada de análise da população que não vai mais se analisar propostas e programa de governo. Portanto, se deixa de analisar um aspecto que é racional para analisar um outro que é mais de fundo emocional e de gatilhos, etc., que esse acumulado de denúncias contra as esquerdas, de um modo geral, e o PT em particular, podem fazer a diferença nesse processo. Então, por exemplo, já ouvi de pessoas dizendo o seguinte: se os dois estiverem no extremo, entre votar num candidato que é tido como autoritário, mas que as instituições estão minimamente funcionando e que ele mesmo fazendo bravatas não deu nenhum golpe até agora, e votar no outro, que historicamente, e isso a imprensa sempre deu, né, de que foi vinculado à denúncia de corrupção, essa pessoa diz: eu prefiro votar naquele que de perfil autoritário, mas que as instituições sustentam, né, que as instituições podem controlar. Então, isso é um risco muito grande de se descer para esse nível. Então, o PT vai ter que, a esquerda, de um modo geral, o movimento social, ter uma capacidade de diálogo com esses setores na seguinte perspectiva: ou enfrenta objetivamente esses dois temas e mostra que a esquerda, de um modo geral, não é contra essas instituições, pelo contrário, respeita e reconhece a sua importância histórica, ou simplesmente evita esse tipo de debate, porque só vai favorecer os adversários. A experiência dos democratas nos Estados Unidos demonstra o acerto de evitar determinadas pautas de comportamento, de valores, etc., porque elas são muito foge da racionalidade e aí favorece um histórico de acusação contra as esquerdas, de um modo geral. Então, os democratas, na eleição
no meio do mandato do Trump, para a Câmara, os democratas baixaram uma ordem unida lá na seguinte perspectiva: não se fala na nossa campanha em nada que seja do ideário do Trump. Vamos tratar daquilo que interessa ao povo americano. O que interessa ao povo americano naquela oportunidade? Interessava melhorar o salário, portanto, aumentar o valor da hora trabalhada, porque lá o salário é por hora, né? Aliviar a situação das famílias que estavam endividadas com gasto com a educação lá é privada, né? As pessoas se endividam para pagar a educação, manter aquele programa de plano de saúde bancado pelo Estado, Obamacare, que o Trump estava extinguindo, dar um tratamento civilizado aos imigrantes e fugir de coisas como muro e debates da pauta trumpista. Isso funcionou, conseguiu eleger maioria na Câmara. O mesmo procedimento se deu na eleição presidencial, escolhendo um velhinho lá que não ia polemizar em torno desses temas e focando em questões de interesse do povo americano, e por isso ganhou. Então, vai ter que ser, nessa perspectiva, um debate nesse caminho. Outro aspecto, talvez o candidato tenha que tomar muito cuidado, é em relação a quem responde pela campanha. Tem que baixar uma orientação no sentido de que apenas o presidente, o candidato e, eventualmente, o seu vice se manifestam em nome da campanha. Então, qualquer manifestação ou outra não fala em nome da campanha. Por exemplo, teve um advogado que é renomado e vinculado ao PT que declarou recentemente que, possivelmente, o Lewandowski pode ser ministro da Justiça no eventual governo Lula. Isso é uma tragédia para a campanha, porque o Bolsonaro vai dizer, olha aí, falei que são todos comunistas, o tribunal está à disposição, já tem até um deles candidato a ministro, etc. Então, tem que baixar uma ordem unida nesse sentido de que o presidente possa falar em nome dele. Tem muitas denúncias aí de que o presidente saberia se defender melhor do que qualquer outra pessoa e, portanto, trabalhar isso. Por exemplo, a ideia de que ele está morando numa casa nos Jardins, em São Paulo, que é uma casa grande, uma casa boa, e que encontraram no lixo lá vinho caro, etc. Ele sabe esclarecer isso. Se for outra pessoa, vai fazer o contraponto. Mas Bolsonaro usa o recurso do cartão corporativo, não sei o quê. Isso é a pior contrapartida. Tem que eliminar na raiz. Mudou para uma casa por uma questão de segurança. Tem milícias ameaçando não apenas apoiadores, como principalmente o candidato. Ele tem que morar num lugar que lhe dê condições de se proteger e que tenha segurança. E se toma vinho caro, recebe, ganha de presentes. Ganhou de presente, não vai jogar fora, guardar para exibir, vai consumir. Então, pode perfeitamente apresentar isso. Mas o fato é que essa eleição se encaminha para uma renovação no plano federal, mas com risco de que, se errar, pode-se reverter isso. A favor do presidente Lula tem o fato de que ele lidera as pesquisas, ele possui um legado de realizações bastante intenso em diversas áreas, em matéria de políticas públicas, né? É visto como um conciliador, né? A própria imprensa hoje já vê um perfil agregador, então não é visto como alguém que, como Bolsonaro, é uma pessoa que tem um estilo confrontador, né? Contra o presidente Lula tem o fato de que está fora do mandato, portanto não pode contar com as ações do governo em benefício da sua imagem, foi vítima de denúncias graves aí no passado, né? E é apontado como um adversário das famílias e da igreja, que são duas acusações muito pesadas, né? Isso é um problema grave que precisa ser enfrentado na campanha por todos nós, que é o seguinte: nós que temos uma formação solidária, formação mais à esquerda, uma visão coletiva dos problemas, a gente faz julgamento moral a partir de dois valores, da igualdade e da liberdade. A maioria das pessoas fazem com base nesses dois valores, mas muitos outros. Mesmo nesses dois já há divergência. Por exemplo, a gente aqui acha que a cada um segundo sua necessidade. A maioria acha que a cada um segundo sua capacidade. Portanto, já tem um elemento aí de meritocracia que difere.
elementos. Outros elementos são incluídos, como a questão da família, a questão de gênero, a questão religiosa, a questão patriótica, quer dizer, uma série de outros aspectos que a gente considera secundário, mas que as pessoas consideram muito importante, e entre essas duas consideram muito importante essas que eu mencionei, essas duas instituições, que são a igreja e a família, que são os dois últimos refúgios de quem passa fome, de quem é estuprado, de quem é perseguido, etc., encontra acolhimento nesse segmento. E atribuir a uma força política a condição de inimigo dessas duas instituições tem um peso muito grande. Se a gente lembrar, na eleição de 2018, a campanha do Bolsonaro fazia um diagnóstico dizendo o seguinte: o Brasil está passando por um problema grave agora de aumento de violência, de criminalidade, desagregação das famílias, inflação alta, desemprego alto, etc. Tal. É um diagnóstico que, em princípio, todo mundo estava de acordo. Mas, em lugar de apresentar uma solução para cada um desses problemas, apontou supostos culpados por eles e atribuiu todos esses problemas às esquerdas em geral e ao PT em particular. Como é da natureza humana, em lugar entre resolver um problema e se vingar de quem supostamente lhe criou esse problema, o ser humano faz essa segunda opção, de querer se vingar das pessoas. E aí, como não havia espaço na mídia para se defender e mostrar o contrário disso, prevaleceu naquela eleição esse tipo de visão. Então, é uma situação em que realmente pode ocorrer de novo, e aí a gente vai ter que ter muita capacidade de diálogo, compreender a assimetria de informação. Tem algumas pessoas que a gente sabe, pelo conhecimento que tem, que agiram como golpista e como fascista, mas muitas delas agiram daquele modo, apoiaram aquele governo, aquela eleição, aquele golpe, e elegeram o Bolsonaro, por assimetria de informação, ou seja, por estar informado de uma visão que não corresponde à realidade, não ter todas as informações a respeito da situação. Até o próprio Supremo depois reviu a decisão sobre o Lula, verificando que decidiu sem o conhecimento prévio. Então, vai ter que ter um cuidado muito grande nessa abordagem, para dialogar com esse pessoal, trazer de volta e aí evitar o enfrentamento, o confronto, buscar algum ponto de convergência. Se você dialoga com uma pessoa, em 10 pontos, você tem um de convergência, comece por esse. Se você começar por esse, você vai desinterditar o diálogo e, para convencer a pessoa em relação aos demais, vai ser importante. Agora, se você confrontar, aí você faz com que a pessoa se retraia e reforce as suas convicções. Então, esse vai ser um grande desafio na campanha. Mas o fato é que a eleição está em curso, é preciso saber que as políticas públicas são elaboradas por pessoas, em geral, submetidas ao sufrágio popular e, portanto, o Congresso e a Presidência da República passam pelo voto popular, e a gente tem que ter essa capacidade de influenciar nisso, de modo a não eleger o nosso algoz, eleger alguém que pense minimamente como a gente, que defenda os nossos interesses. E alguns, por assimetria de informação, não têm essa capacidade de perceber isso, precisam ser ajudados e não rechaçados, ou rejeitados, ou enxotados, né? Então, esse é o desafio. Bom, sabendo que tudo isso depende da iniciativa do Congresso e do Presidente da República em relação, por exemplo, ao Estado e ao serviço público, a gente também tem que montar estratégias de atuação a partir das entidades e saber como se relacionar com as instituições nas quais trabalhamos. Por exemplo, vocês são do Poder Judiciário. Qualquer benefício em favor da categoria específica terá que partir do Judiciário ou da Presidência da República, quando não for específico para vocês, for uma regra que diga respeito a todos os servidores. Então, por exemplo, reforma administrativa é a Presidência da República quem propõe, né, e o Congresso que delibera, podendo alterar, etc. Não é uma prerrogativa do Judiciário. Revisão geral é uma iniciativa do Presidente da República, que vale para todos os servidores, mas reestruturação de carreira é uma específica dos servidores do Judiciário.
Como é que está essa situação hoje, do ponto de vista orçamentário e de perspectiva? A LDO previu que pode haver revisão geral. O orçamento que vai ser encaminhado, a proposta orçamentária que vai ser encaminhada agora até o dia 31 de agosto, é que vai dizer qual o tamanho dessa revisão e se vai ser revisão geral ou se vai também haver reestruturação em algumas carreiras. Por exemplo, a Polícia Federal e a ABIN já aprovaram emendas que vão criar uma rubrica, certamente, lá no orçamento, que está na LDO, de reestruturação para eles. Então, para isso, o Judiciário teria que prever no orçamento de 2022, cujo encaminhamento para a sistematização deve ocorrer até 15 dias antes do prazo fatal, que é o envio. Portanto, ali, 15 de agosto, o Judiciário terá que encaminhar a sua proposta. Como o próprio Judiciário já fez as simulações e que seria possível, no caso do Judiciário, para 2022, dar um reajuste de 5%, porque eles fizeram lá os ajustes disso, para o ano que vem, certamente tem muito mais margem. Então, o Judiciário teria que já encaminhar e dizer quanto que ele quer reservar do orçamento para a reestruturação das carreiras dos servidores. Se não fizer isso, vai ficar dependendo da revisão geral e da boa vontade do próximo presidente, seja ele quem for, no sentido de ampliar esse valor ou realocar esse valor de tal modo que contemple eventuais reestruturações. Então, é uma coisa que vai ser encaminhada ainda na gestão do Fux, esses dados. Para que haja essa revisão em 2023, terá que ter autorização na LDO, e que já tem, né? Tem que ter dotação no orçamento para 2023, nessa proposta orçamentária, tem que ter a previsão, na hipótese de reestruturação, do projeto de lei que vai reestruturar lá no anexo 5 da PELOA. Esse projeto teria que ser encaminhado, ou pelo menos incluir na rubrica lá que vai ter reestruturação agora, né? Só que não pode ser aprovado, se o projeto for encaminhado agora, antes da virada do ano ou do final da legislatura, porque, de acordo com a lei eleitoral, nos 180 dias que antecedem o término do mandato do chefe do poder, e aí essa regra vai ser obedecida tendo como referência, neste ano eleitoral, o do presidente da República, não pode haver aumento de despesa permanente. Portanto, teria que o Judiciário ou encaminhar já esse projeto e incluir no anexo 5 da LDO a previsão disso, mas se encaminhar já agora, ele só pode ser aprovado lá no final próximo do recesso, porque o atual presidente não poderia sancionar, só o próximo, né? Porque ele não pode aumentar a despesa permanente nos 180 dias que antecedem ao término do mandato. Ficaria para o próximo presidente. Então, se fica a sanção para o próximo presidente, vai ficar possivelmente a votação, não devem votar algo esse ano, né? De modo que a situação hoje é exatamente essa. Quer dizer, tem que encaminhar agora em 2022, pode aprovar em 2022, mas só pode sancionar em 2023, no novo mandato, ou com o novo presidente, de modo que tem aí uma série de dificuldades e restrições. E, no caso do Judiciário, tem uma restrição adicional, que vocês, historicamente, nos planos de carreira, parcelavam esses planos para diluir o impacto orçamentário ao longo do tempo. Pela emenda constitucional 109, isso passou a praticamente ser inviável no Judiciário, porque lá diz que esse parcelamento só pode se dar durante o mandato do titular do poder. Como o mandato do titular do Poder Judiciário é de 2 anos, e ele acontece no mês de setembro, depois de ser encaminhado o orçamento, é praticamente impossível ter parcelamento disso. Então, mais uma razão para ter um trabalho prévio muito bem costurado, porque no Executivo é possível fazer parcelamentos em até 4 anos, e no Judiciário praticamente é impossível fazer até 2, já que ocorre no meio do ano essa troca, né? Com o orçamento já encaminhado. Então, é uma situação adicional mais difícil ainda.
Então, tem que trabalhar agora, até o dia 15, para que o Judiciário preveja claramente no orçamento a ser encaminhado essa previsão de reestruturação. Pode, inicialmente, até colocar um valor mais simbólico e lá na frente pedir um crédito adicional, né? Mas o fato é que tem que ter essa previsão, porque para incluir depois não vai ser uma tarefa fácil, vai ser muito mais difícil. Então, do ponto de vista da situação, quer dizer, a gente está dependendo muito do resultado da eleição. No caso específico da questão remuneratória, está dependendo também de uma iniciativa do atual presidente. E é importante dizer que, pelo que se sabe de bastidor, a futura presidente do Supremo tem resistência à ideia de encaminhar, nesse momento, uma proposta de reestruturação, né? Ela é contra, nesse momento, fazer isso. E, quando ela chegar ao poder, já não poderá mais fazer, só poderá fazer para 2024. De modo que é importante ampliar essa pressão sobre o atual presidente, para que ele envie, relativo à gestão dele, já que não teve nenhum reajuste, e a próxima presidente faça para o primeiro ano da sua gestão. Então, seria isso que eu queria trazer como reflexão nesse primeiro momento. Se acharem que é o caso de abrir para perguntas, estou à disposição, senão já agradeço a oportunidade de participar desse evento de vocês. Obrigada, Toninho. Está aberto aí para perguntas. Eu acho que a gente já tem ali o Edson inscrito, né, para fazer uma pergunta ou uma intervenção. Edson. Boa noite. Posso falar, Vera? Espera um pouquinho só que eu vou fechar o Joel, que abriu ali. Fechei já. Pode falar. Fica atenta, viu, Patrícia? Boa noite, colegas. A minha questão é a seguinte: a gente estava discutindo um pouco sobre as possibilidades que poderia haver, né, caso se inserisse para 2023 alguma rubrica, né, prevendo algum tipo de reposição. Mas o que está colocado também é que a gente vai ter um cenário em 2023 sobre o aspecto fiscal bastante desafiador, né? As contas públicas, elas estão, enfim, com um quadro bastante complicado, né? Especialmente nesses últimos 6, 8, 10 meses e, recentemente, agora, com a aprovação dessa PEC. A pergunta que eu faço é a seguinte: primeiro, será que o governo que vier a entrar, no caso do governo PT, será que bancaria, no caso, o fim do teto, né, da lei que estabelece um teto de gastos? Essa é a primeira questão. E, diante de tanta demanda que a sociedade tem, será que haveria um espaço para reposição para os servidores públicos, e, em particular, reposição para os servidores do judiciário? Minha questão que levanto é essa. Obrigado e boa noite a todos. Obrigada, Edson. Eunice. Nossa, Toninho, muito obrigada, mas assim, deixa a gente sempre com mais um soco no estômago, né? Não tem almoço, não é? Nem não tem almoço grátis para a gente, não tem almoço, tá feia a coisa. Mas eu queria te perguntar, assim, alguns pontos. Eu tenho preocupação mesmo ali com o aspecto geral da democracia, falando da democracia formal mesmo. Se a gente observa o processo de desqualificação do processo eleitoral que Bolsonaro tem feito, ele é muito similar com o processo feito pelo Trump, que acabou resultando naquela incitação à população, né, aos seus seguidores,
para invadir o Capitólio lá, enfim, e declarar nula a eleição, etc., que felizmente foi barrado lá por alguém que não aceitou, né? Acho que foi o PGR de lá. E não sei qual a sua avaliação em relação a isso aqui. Eu realmente tenho assim, uma preocupação. Outra coisa é, de fato, você coloca muito bem ali a questão da renovação, quando a gente olha para o mandato presidencial, e a importância da gente olhar para essa renovação quando a gente fala de Congresso, né? Porque senão a gente pode também não ter aí um suporte para esse governo, já que sai Bolsonaro, mas o bolsonarismo vai ficar aí enraizado e a gente vai ter que enfrentar e atuar, né, com o bolsonarismo. E depois a gente vai até falar ali da nossa, adiante, no outro ponto, da plataforma política dos trabalhadores e das trabalhadoras do sistema de justiça brasileiro, que tem, né, o objetivo nesse sentido de comprometer, né, parlamentares e a responsabilidade da categoria com essa renovação também do Congresso. A outra coisa que eu ia te perguntar era sobre a Rosa Weber, mas você já apontou ali. Eu não sei se você podia nos ajudar a pensar se, assim, um pouco, Rosa Weber, essa dificuldade com ela seria agora ou é uma dificuldade que a gente vai ter para frente, talvez, relação dela com pautas da categoria, dos trabalhadores, enfim. E, por fim, eu queria te... É certo, nós estamos trabalhando com a questão das perdas, né, da recomposição das perdas, e agora focando muito no orçamento, mas eu queria ver que você colocasse, agora não resta mais nada, terminando agosto, acaba tudo, só nos resta o orçamento para ano que vem, para esse ano não tem mais o que a gente conseguir, é um pouco isso. Muito obrigada. Eu vou chamar o João Vitor, e aí a gente define se é bloco de 3 ou se a gente vai logo direto, porque tem mais o Walter e a André inscritos. De repente, eu acho que a gente vai. João Vitor, 3 minutos, hein? Olha o bolha, Você eu sempre vou lembrar. Bom, primeiro agradecer o Tuninho, porque há alguns meses atrás o Tuninho, enfim, deu uma palestra aqui para o pessoal do CISEJUF, e ele ajudou a esclarecer um ponto muito importante, que é a questão da elevação do teto do serviço público. Eu lembro que o Tuninho disse que não existia, à época, né, isso no início do ano, e eu acredito que o cenário não tenha se alterado, não existia clima para elevar o teto do serviço público. E ele chamou a atenção para o fato de que os deputados federais ganham hoje em torno de R$ 33.700, enquanto que o teto é de R$ 39.200. Ou seja, seria possível aos deputados federais reajustar o salário deles até o limite do teto, sem que houvesse a necessidade de mexer no teto, né? Porque a Constituição não proíbe que os deputados federais ganhem o teto. A Constituição diz apenas que eles não podem ganhar mais do que o teto. E a gente sabe que, se não mexer no teto, os juízes não terão reajuste. E os juízes estão, assim como nós, desde 2019, sem reajuste. Daí a necessidade, por parte dos juízes, de todo o esforço para que a PEC dos quinquênios seja aprovada, porque é uma maneira de garantir um reajuste para magistrados e membros do Ministério Público. Por que eu estou levantando essa questão? Porque, apesar disso não ser dito oficialmente, considerando que nós, servidores do Judiciário, e essa é uma peculiaridade nossa, a gente disputa o orçamento com os juízes, na minha visão, né, olhando o cenário, olhando uma declaração aqui, outra ali, até
de forma indireta, existe um pensamento prevalecente entre os ministros do STF no seguinte sentido: se os juízes não terão reajuste, os servidores também não têm que ter. E isso é muito ruim para a gente a partir do momento em que a gente está num cenário em que a elevação do teto do serviço público é bastante difícil, né? Não há perspectiva nesse sentido. E também os juízes têm muita dificuldade de aprovar a PEC dos quinquênios. Ou seja, a gente chegaria à conclusão, por ser PEC, né, exige 3/5. Então, a gente chegaria à conclusão de que os juízes estão tendo dificuldade de reajustar os seus subsídios. E aí, partindo desse entendimento, que aí é um entendimento pessoal meu, eu posso estar completamente equivocado, de que a gente disputa o orçamento com os juízes, a gente se encontraria, né, a partir de todo esse silogismo, a gente se encontraria numa situação bastante delicada. E aí eu queria ouvir o Tuninho sobre isso, porque é uma peculiaridade do Judiciário da União o fato de que os servidores dependem, né, do envio, do encaminhamento do PL pelo presidente do Supremo. E aí, a partir de tudo isso que eu estou falando, e com base no esclarecimento que o Tuninho fez lá atrás, e que me ajudou a chegar a essa conclusão, a gente estaria em maus lençóis. E aí eu queria ouvir o Tuninho sobre esse meu raciocínio. Se eu estiver viajando na maionese, Tuninho, pode dizer, tá? Obrigada, João Vitor. Não contei seus 3 minutos, não, só hoje, tá? Walter. Boa noite, Toninho. Desculpa que eu estou aqui dirigindo. Toninho, é bem rápido, 2 questões. Está me ouvindo? Estou ouvindo. 2 questões. O DIAP já fez a estimativa para as novas bancadas, a composição do Congresso Nacional para o próximo ano? 2, a LDO ela está prevendo a reajuste dos auxílios à alimentação, que está desde 16 estagnado. E outra coisa, esse ano, a margem os 3 bilhões que existem hoje no orçamento do Judiciário, que estão disponíveis, teria alguma possibilidade de alocar isso na remuneração dos servidores, através de benefício ou de algum outro instrumento? E, somando-se, você tem mais ou menos ideia da margem que o Judiciário teria para o ano que vem? Ou seja, se a gente teria margem para 5 esse ano, teria mais margem para mais 5 para o ano que vem? Será que o orçamento abriria esse espaço de, pelo menos, uma recomposição de 10% na folha para o próximo ano? Obrigado, Toninho. Obrigada, Walter. A gente só tem a André que se inscreveu ali para uma perguntinha rápida, e fecha e passa para o Toninho. Pode ser, Toninho? Pode. Andréa. Bom, bem rápido mesmo. Mais uma vez, desculpa, eu não abri a câmera, problemas na câmera tive que trocar o laptop lá do tribunal, ainda não me entendi com ele. Bem curto e grosso, você vê possibilidade, clima, né? Contando com uma eleição do Lula para revogação da reforma trabalhista e da reforma previdenciária, porque muita gente faz movimento de todo mundo falar da reforma trabalhista, mas pouca gente fala da reforma previdenciária, que foi muito prejudicial para a gente. Comigo é só isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Andréa. Então, vamos passar para o Tuninho, esse bloco. Aí, se tiver mais alguém
para mais um bloco, a gente fez. Senão, vamos... Toninho, é com você aí agora. Perfeito. Bom, começando aqui pelo Edson, que falou do arroxo nas contas públicas, e se o próximo presidente teria margem para algum tipo de reajuste, considerando os gastos havidos recentemente, etc. Bom, a primeira coisa é o seguinte: a experiência do teto de gastos se demonstrou absolutamente fracassada, né? Esse teto foi furado 7 vezes por alterações na própria Constituição, de tal modo que o próximo presidente, seja ele quem for, vai rever esse mecanismo, porque é um mecanismo absolutamente ineficaz e que engessa o país. Mas, mesmo ficando o teto, como a regra estabelece que só congela o gasto público, só impede a expansão do gasto público, quando a relação entre despesa obrigatória primária e despesa obrigatória geral chegasse a 95%, e como ela está atualmente em torno de 92%, então teria margem, sim, para reajustes nos próximos anos, considerando essa margem aí. Depois teria revisão, porque o orçamento também é atualizado de acordo com a inflação do período. Então, haveria, sim, margem para essa mudança natural, para essa reestruturação remuneratória, mas, para isso, naturalmente, tem que haver vontade política. Mas o orçamento não seria empecilho. E, aproveitando já essa pergunta, responder uma parte da pergunta do Walter, que é o seguinte: se o Judiciário, este ano, encontrou margem para dar 5% de revisão geral e concordou com o governo e fez as adequações nos cálculos, para o ano que vem, ele teria tranquilamente condição de dar os 5% e mais a inflação do ano, porque essa inflação do ano vai corrigir o orçamento do Judiciário. Então, ele repassaria a inflação integral do Judiciário, né, o aumento que tiver, no percentual que tiver do orçamento do Judiciário para o servidor. Então, em tese, teria margem desses 5% deste ano, mais a inflação do próprio ano em curso. De modo que, respondendo a sua primeira parte já da pergunta do Walter. Walter, eu não me lembro aqui, mas eu acho que sim, a autorização para atualização, sim, dos benefícios, mas eu teria que checar, porque eu não olhei especificamente na LDO em relação a isso. A deste ano não permite, o governo cogitou de alterá-la para dar algum ganho para os servidores por intermédio desse benefício, do auxílio alimentação, auxílio creche, etc., mas não chegou a haver a alteração e nem a concessão do benefício. Mas suponho que para o ano que vem está aberto, mas se não tiver, certamente vai haver essa modificação, porque os custos com alimentação subiram muito, dos itens mais elevados. Então, tem que ter um reajuste, sim, desse teto, dessa despesa com alimentação. Bom, a Eunice menciona aqui essa questão da democracia. Nós vamos ter um teste agora, que é 7 de setembro. 7 de setembro vai ser um pequeno exemplo do que pode ocorrer no Brasil no período eleitoral. Se houver manifestações fortes, tumulto, etc., o risco se agrava. Se não, aí, porque eles estão jogando todas as forças nessa data, aí será mera bravata. Mas, de qualquer maneira, o fato é que o presidente da República, ao questionar as urnas eleitorais, dizendo que tem risco de fraude, etc., está criando um álibi, um discurso para, eventualmente, não concordar com o resultado da eleição. E aí, se ele não concordar, certamente fará algo mais radical do que fez o presidente Trump. O Trump fez um movimento improvisado de autorizar a invasão lá do parlamento para não deixar que o vice-presidente desse posse no Congresso ao presidente da República. Aí seria algo mais sério, mais grave, certamente. Quanto à renovação, e aí seria muito importante uma eleição do adversário no primeiro turno, ou seja, o Lula ganhar já no primeiro turno, porque aí deslegitimaria qualquer decisão do Bolsonaro ou questionamento do Bolsonaro a respeito
de fraude no processo eleitoral. Então, ganhar no primeiro turno ajudaria muito. Renovação do Congresso, eu não fiz, quer dizer, a gente está acompanhando isso lá pelo DIAP, fazendo umas simulações, e aí nisso também já respondo a segunda parte da pergunta do Walter. É fundamental que votemos em candidatos que defendam uma pauta civilizatória, uma pauta de inclusão, uma pauta que respeita a democracia, uma pauta que valorize o papel do Estado na prestação de serviços públicos. Né? E a renovação do Congresso, a gente estima que vai ser uma renovação menor do que a de 2018, mas não tão pequena, vai ser num patamar ali de 40 e poucos %, o que será significativo. E a esperança é que a gente consiga ampliar significativamente a participação da esquerda nesse processo. Nós não fizemos ainda pelo DIAP uma simulação mais precisa, porque nós vamos fazer um prognóstico das eleições, então logo terminem as convenções. Terminadas as convenções, nós vamos pegar todos os candidatos, jogar o nome desse candidato numa planilha, verificar se ele já foi candidato em outra oportunidade, estimar uma possibilidade, uma probabilidade de votação e, a partir disso, considerando os critérios eleitorais que modificaram muito, estimar quais serão as bancadas dos partidos. Vou aqui apenas dar um exemplo para ilustrar o quanto isso vai alterar em termos de renovação do Congresso. Se não tivesse havido alteração na legislação eleitoral, todos os atuais parlamentares que fossem candidatos à reeleição seriam reeleitos. Mas houve uma modificação que permite que a maioria seja reeleito, mas tem uma trava que impede que muitos sejam reeleitos. Por quê? Porque antes os votos eram convertidos em mandato da seguinte forma: o partido que atingiu o quociente eleitoral, o que é o quociente eleitoral? É a divisão do total de votos válidos daquela unidade da federação pelo número de vagas que ela tem. Então, por exemplo, Brasília. Brasília tem 8 vagas na Câmara Federal. Se tiver 800 votos válidos, o partido que atingiu 100 mil votos ele já teria uma vaga. Quem atingiu 2, 2 vagas. Quem atingiu 3, 3 vagas, e assim sucessivamente. Só que, por esse critério, só metade das vagas são ocupadas. A outra metade é ocupada pelo chamado sistema de sobra, porque nem todo partido preenche esse quociente direitinho. Ele preenche com a vaga e sobra alguma coisa lá. Essa sobra é a maior média. Só que, no passado, todos os partidos, independentemente de qualquer coisa, ele participava das sobras. E, portanto, se ele tivesse um candidato bem votado, ele tinha muita chance de eleger aquele candidato. Agora, não. Agora só participam das sobras os partidos que atingirem pelo menos 80% do quociente eleitoral. Então, isso vai excluir uma quantidade grande de partidos em diversos estados dessa disputa pelos votos. Mesmo que ele seja muito bem votado, se o partido dele não tiver atingido 80% do quociente, ele não vai ter chance de ter mandato, está fora. Né? Então, isso é uma regra que altera substantivamente. Então, com base nessa regra e em outras que tem lá, nós vamos fazer uma simulação para antecipar o prognóstico. E nós temos feito isso ao longo das últimas 6 eleições, e o nível de acerto tem sido superior a 85%, chegando casos em que 85% foi na última eleição, foi muito difícil de prever. Acho que a gente tem um nível de acerto próximo de 90%, ou até superior a 90% agora, com essas novas regras, porque a gente vai conseguir incluir um elemento novo na eleição passada, que foram as redes sociais, que não tivemos como mensurar. Agora a gente vai ter como mensurar a influência que elas vão ter. Né? Então, isso é um dado importante. Em relação à outra pergunta da Eunice, a plataforma de servidores judiciários para os candidatos, muito interessante, é uma iniciativa extremamente oportuna. Quanto à Rosa Weber, a dificuldade nesse momento, ela, em relação à reestruturação remuneratória, ela era contrário tanto à PEC do quinquênio, quanto uma reestruturação para os servidores, que seria momento de conflito,
um momento de dificuldade, considerando a imagem do judiciário perante a opinião pública, que o governo vem abatendo muito. Mas a Rosa Weber tem origem origem trabalhista. E, tendo origem trabalhista, ela, mais do que ninguém, sabe que o salário tem natureza alimentar. E, portanto, ele precisa ser corrigido pelo mesmo índice da inflação para que as pessoas tenham mesmas a condição de vida que tinha antes do aumento do custo de vida. De modo que esse conhecimento, essa origem dela, pode facilitar entendimentos se a conjuntura não for uma conjuntura de hostilidades para o Poder Judiciário, em que coloque em risco a própria sobrevivência da instituição, que é o caso que está ocorrendo agora, né? Que um presidente o tempo inteiro questionando a entidade. Então, acho que essa origem trabalhista dela pode facilitar algum entendimento, inclusive a pressão junto ao governo, no sentido de que abra espaço de negociação, né? Para que as partes se entendam, porque isso é fundamental, e no mundo do trabalho isso sempre aconteceu. E como os magistrados querem reajuste, e o mecanismo que eles viram que era possível dar uma reestruturação mais substantiva seria a PEC dos quinquênios, né? Acho que, pelo sentido de colegialidade que a própria VEB já invocou em outras oportunidades, inclusive para votar, ela possa seguir e apoiar. Mas acho que vai apoiar mais uma revisão geral, que os magistrados também se beneficiariam, do que propriamente, aí já respondo uma parte da pergunta do João Vitor, né, que os magistrados só querem a PEC, era a única forma deles melhorarem a remuneração. Não, com a revisão geral, eles também se beneficiam e, naturalmente, teria que subir o teto na mesma proporção em que subiu o reajuste para que eles pudessem ser contemplados, né? A outra pergunta ainda da Eunice, em relação a 2022, se acabou qualquer possibilidade de reestruturação esse ano. Sim, 2022 há uma vedação clara no sentido de que, nos 180 dias que antecedem ao término do mandato, não pode haver nenhum aumento de despesa permanente. Ou haverá mas ele foi autorizado por uma emenda à Constituição e mediante a excepcionalidade de estado de emergência. Foi essa emenda à Constituição aprovada agora para permitir não apenas o aumento do Auxílio Brasil em R$ 200 até o final do ano, porque isso não implicaria aumento de despesa permanente, seria só esse ano, mas a inclusão de todo mundo que está bloqueado na lista do Auxílio Brasil, que são aproximadamente 1.800.000 pessoas, 2 milhões de pessoas que passariam a receber o Auxílio Brasil, que não recebe agora e, portanto, é uma despesa permanente, ela se projeta para os anos seguintes, para isso teve que haver alteração constitucional. Então, fora da hipótese de alteração constitucional, não há nenhuma possibilidade de reajuste em 2022 mais. Pode-se criar um ambiente para 2023 e os atos preparatórios são de 2022 ainda, mas aumento em si não. João Vitor menciona aqui o teto remuneratório no serviço público. Esse teto dos magistrados do Ministério Público, como disse, os parlamentares estão aquém disso, né? Portanto, eles podem manter o teto atual e atualizarem a remuneração deles, mas, se tiver previsão de revisão geral, pode ser que também tenha uma atualização no teto na mesma proporção. Por fim, como eu já respondi as do Walter, falta aqui apenas a da Andréia, se eu vejo o clima para revogação da reforma trabalhista previdenciária. Olha, vejo o clima para a revogação e a instituição de outro mecanismo em relação a teto de gastos, isso se mostrou inadequado. Vejo espaço para rever alguns aspectos da reforma trabalhista, mas revogação não haverá, porque haverá disputa em relação a isso no próprio interior da coligação do presidente Lula, o Geraldo Alckmin é contra a revogação da reforma trabalhista, mas é a favor de revisão de alguns aspectos dela, particularmente no que diz respeito ao financiamento das entidades sindicais,
no que diz respeito à questão do teletrabalho para fazer um marco regulatório mais consentâneo com a experiência internacional, em relação ao trabalho por aplicativo, ou seja, a rescisão em sindicatos, etc. Quer dizer, tem uma série de pontos que vai ser revisto nessa matéria, mas a revogação pura e simples, não. E da Previdência, lamentavelmente, essa é mais difícil ainda do que a trabalhista. E na Previdência, eu vejo algum espaço para rever a questão daquelas categorias submetidas a risco e a questões de saúde, que a aposentadoria é proporcional ao tempo de exercício. Isso é uma perversidade, uma pessoa ser acidentada no trabalho ou sofreu algum tipo de violência e não levar a sua última remuneração. Então, esses aspectos acho que é possível. É possível evitar que simplesmente aquela regra que está aprovada já de redução do limite de isenção dos aposentados e da criação de uma contribuição extraordinária para os regimes próprios. Isso é possível segurar para não implementar um eventual governo Lula, mas a gente sabe que, se for eleito, vai pegar um governo com muita dificuldade, com muita escassez orçamentária, e que também não vai procurar pautas que dificultem o andamento das suas pautas próprias no parlamento, né? Então, vai ter que pelo menos nesse primeiro momento, ter mais parcimônia em relação a revogações diretas de temas que foram aprovados aí com forte apoio dessas bancadas conservadoras e de mercado, e que, no caso em particular da Previdência, vai ser um outro problema grave, que o governo vai ter que optar para resolver o problema do financiamento da Previdência. A reforma trabalhista criou vários mecanismos de pejotização e reduziu a receita sobre a folha. E isso vai ser um problema, vai ter que equacionar isso. Então, tendo essa questão do setor privado e do setor público junto, o governo virá com muito mais parcimônia no setor público, né? E, portanto, não acredito em revogação da reforma previdenciária só, em alguns ajustes, especialmente em relação a esses trabalhadores que estão sujeitos a risco, né? Ou a integridade física, a saúde, etc. Obrigada. Toninho, você me permite fazer uma pergunta? Eu não me inscrevi aí já no fim. Claro, eu queria a sua avaliação, em caso da vitória do Lula, você vê condições da retomada daquele marco de regulamentação do Sistema Nacional de Negociação Coletiva, uma retomada daquele espaço, e se seria uma pauta que teria uma certa prioridade, já que tem essa discussão de possibilidades também de discutir a reforma sindical, né, pelo que eu estou entendendo, de valorizar mais. Seria muito importante no setor público a gente ter essa retomada do Sistema Nacional de Negociação Coletiva, talvez hoje com um pouco mais de maturidade, né, do lado, principalmente da bancada dos trabalhadores, com relação a construir uma resposta que não nos deixasse na mão só do judiciário para negociar ou dizer o que é legítimo e o que não é. Olha, Vera, acho que isso vai ser uma prioridade do governo. Acho que o governo reconhece, o governo Lula, os governos do PT reconhecem que erraram a fazer isso de modo informal, sem a formalização, sem a regulamentação plena da Convenção 151 da OIT, que trata da negociação coletiva, e acho que esse vai ser um tema priorizado, que vai ser institucionalizado. Ou seja, vai ter mesas de negociação em caráter permanente para haver essa negociação para o serviço público. Então, vejo com muita tranquilidade que isso volta, e não volta do modo informal como foi antes. Possivelmente, no primeiro momento, vem por decreto, mas virá certamente uma lei, depois regulamentando e tornando isso
uma mesa permanente de negociação. Muito obrigada, Toninho. Não estou vendo mais nenhum inscrito, vou passar para a Eunice. Gostei bastante de todas as explicações aqui, ainda mais dessa última, que para mim é um tema muito caro. Eunice. Sim, sim. É isso, muito obrigada. Agradecer sempre, viu, Toni? Sempre pela parceria, suas contribuições sempre muito esclarecedoras, fortalece a gente na organização das lutas, viu? Semana que vem, não na outra, né, que a gente estará em Brasília novamente, com nova pressão, agora tentando salvar alguma coisa no orçamento, e a gente vai procurar você aí para dar uma dialogada, sempre aproveitando a oportunidade. Mas, assim, a gente agradece por hoje e convida, vamos colocar o vídeo agora, né? Você pode seguir com a gente, ser convidado aí via a produção aí da nossa assessoria, que está maravilhosa, e é fruto também da sua contribuição com o nosso debate aqui. E depois a gente vai seguir, e você segue à vontade para continuar aqui conosco, tá? Eu vou ficar até assistir o vídeo, então. Muito obrigado, hein? O Sejur foi o primeiro sindicato do Poder Judiciário da União a montar oficialmente um coletivo de técnicos no Brasil. Depois, a luta foi ganhando força e hoje é uma das principais pautas da categoria. Quem deseja uma justiça mais qualificada e eficiente, apoia o nível superior para os técnicos judiciários. 60% dos servidores do PJU são técnicos que já desempenham, na prática, funções que são de nível superior. Por isso, é urgente a adequação do cargo a esta realidade. A mudança vai garantir mais eficiência e igualdade no acesso da população à justiça. A luta pelo reconhecimento do nível superior é pauta primordial para que o cargo de técnico não seja extinto. E veja por que é importante agir. A onda de privatizações e o fatiamento pelo governo da PEC 32, por exemplo, atingem os técnicos de forma direta, com a apresentação de projetos em tramitação no Congresso que ameaçam com a extinção de cargos de nível médio e com a terceirização em forma de residência jurídica. Isso demonstra que a nossa luta pelo INS é urgente e a mobilização mais do que necessária. O Sejur está à frente desta luta, em conjunto com os técnicos judiciários do Rio. Seguiremos firmes até que o INS se torne realidade.